Me dê um herdeiro. Tenho pouco tempo de vida, pediu o milionário à jovem humilde. A voz de Otávio Ferraz Bastos não tremia. Nunca havia tremido, nem quando ele demitiu 200 funcionários em uma tarde de outubro, nem quando fechou a maior aquisição da história da sua empresa, nem quando perdeu o pai, a mãe e o único irmão em menos de 3 anos. Mas naquela manhã, sentado na cadeira de couro preto do consultório do Dr. Renato Cavalcante, com a janela levemente aberta e o barulho da cidade lá fora, como se o mundo não soubesse que estava prestes a desabar, a voz de Otávio saiu diferente. "Quanto tempo?" ele perguntou. O médico ajustou os óculos, abriu a boca, fechou, abriu de novo. "Otávio, com o tratamento agressivo que propomos, podemos falar em 18 meses, talvez 2 anos, mas o carcinoma já está em estágio avançado. O pâncreas." Ele parou como se as palavras pesassem demais para serem jogadas assim, sem cerimônia, sobre a mesa. "O pâncreas não responde mais à primeira linha de quimioterapia. Precisamos mudar o protocolo imediatamente." 18 meses. Otávio ficou olhando para o Dr. Renato por um momento longo demais. Não com desespero, não com raiva, com algo que o próprio médico depois descreveria para os colegas como a expressão de um homem que acabou de perceber que comprou um castelo sem porta de saída. "Entendi", disse Otávio. Pegou o relatório sobre a mesa, dobrou ao meio com cuidado excessivo, como se a precisão naquele gesto pequeno compensasse o descontrole de tudo o mais, e colocou dentro do bolso do paletó. "Me mande o protocolo novo por escrito. Minha secretária vai marcar os próximos exames." "Otávio, você precisa entender a seriedade." "Eu entendo, Renato." Ele se levantou, estendeu a mão, aperto firme, como sempre. "Obrigado pela honestidade." E saiu. Não chorou no elevador, não chorou no carro, não chorou em lugar nenhum naquele dia. Ficou sentado no banco traseiro da BMW, enquanto o motorista, seu Dirceu, perguntava para onde iriam, e Otávio ficou olhando pela janela para as pessoas na calçada. Um homem carregando sacolas de supermercado, uma mulher falando ao celular, enquanto empurrava um carrinho de bebê, 2 adolescentes rindo de algo no celular, e pensou numa coisa só. Ele tinha 62 anos, 2 bilhões e 300 milhões em patrimônio, 47 propriedades espalhadas pelo Brasil, uma empresa farmacêutica com filiais em 6 países, e não tinha absolutamente ninguém para quem deixar nada disso. Nenhum filho, nenhum sobrinho, nenhum herdeiro de sangue. Havia se casado uma vez, aos 34 anos, com Viviane Lourdes, uma mulher linda e inteligente que ele havia amado da única forma que sabia amar. À distância, com presente e ausência alternados, com cheques generosos e fins de semana vazios. O casamento durou 8 anos. O divórcio foi rápido, sem filhos. Ela havia pedido isso a ele uma vez, filhos, e ele havia dito que não era o momento. E depois, o momento nunca chegou. Depois de Viviane houve outras mulheres, nenhuma durou. Ele nunca deixou durar. E agora, com 18 meses, talvez 2 anos, o relógio que ele havia ignorado a vida inteira tinha começado a soar de um jeito que não dava mais para desligar. "Seu Dirceu", disse Otávio de repente. "Sim, doutor. Cancela minha agenda da semana que vem, toda ela." O motorista piscou pelo retrovisor. "Toda ela, doutor? O senhor tem a reunião com os japoneses na 4ª. Toda ela." Dirceu não respondeu mais. Conhecia o patrão há 16 anos. Sabia quando não havia espaço para negociação. Nos 3 dias seguintes, Otávio ficou no apartamento de cobertura no Itaim Bibi, em São Paulo, sozinho. Dispensou a governanta, não atendeu o telefone. Ficou sentado na varanda às vezes, olhando para a cidade iluminada, bebendo uísque com moderação. O médico havia dito para evitar álcool, então ele limitou a 2 dedos por noite, uma concessão que pareceu irônica até para ele mesmo. Ele pensou em tudo que havia construído.
A Bastos Pharma havia começado numa salinha alugada em Ribeirão Preto, quando ele tinha 26 anos e um empréstimo bancário que levou 4 anos para pagar. O pai não havia acreditado. Tinha dito que farmácia era coisa de quem tinha diploma, não de filho de fazendeiro do interior que havia largado a faculdade de agronomia no 3º ano. Mas Otávio havia enxergado algo que os outros não viam. A demanda represada por medicamentos genéricos de qualidade no interior do Brasil, e havia construído em cima disso um império. 40 anos depois, a Bastos Pharma era a 4ª maior farmacêutica nacional, com 23 mil funcionários diretos. E tudo aquilo iria para onde depois dele? Havia um conselho de administração, havia diretores competentes, havia advogados e planejamento sucessório. Mas não havia sangue. Não havia alguém que acordasse todo dia sentindo que aquilo era parte de quem era, da mesma forma que Otávio acordava. Ele passou as noites olhando para os documentos que o advogado Marcelo Pinheiro havia preparado. Testamento, holding familiar, estrutura de proteção patrimonial, e sentiu um vazio que nenhum documento jurídico era capaz de preencher. Na quinta-feira de manhã, ele ligou para Marcelo. Preciso ir às fazendas do Triângulo Mineiro. Quero ver pessoalmente como estão as propriedades de Minas. Otávio, você tem 3 reuniões marcadas para... Cancela e não manda ninguém comigo. Vou dirigir eu mesmo. Houve uma pausa. Você não dirige sozinho há anos, Otávio. Pois então está na hora de retomar o hábito. Ele desligou. Otávio Ferraz Bastos saiu de São Paulo numa manhã de terça-feira, com um Hilux preto que tirou da garagem da cobertura, comprado havia 3 anos para uma fazenda e nunca usado, e uma mala pequena no banco traseiro. Não levou motorista, não levou segurança, não avisou ninguém além do Marcelo, e mesmo ao advogado disse apenas que estaria fora por alguns dias e que em caso de emergência real ele poderia ser contactado. Emergência real, no vocabulário de Otávio, significava a empresa pegando fogo. Literalmente. Ele atravessou o estado de São Paulo pela Anhanguera, parou em Uberlândia para almoçar num restaurante de beira de estrada que cheirava a frango assado e arroz com pequi. O cheiro o levou de volta a 40 anos atrás, à cozinha da fazenda do pai, antes de tudo, e depois pegou uma estrada estadual em direção à sua propriedade em Patos de Minas. Tinha 3 fazendas no Triângulo Mineiro. A maior, a Fazenda Santa Luzia, com 2.300 hectares, estava sendo administrada por um gerente chamado Wesley, que mandava relatórios mensais competentes e impessoais. Otávio havia estado lá pela última vez 4 anos antes. Era absurdo. Ele sabia que era absurdo. Era dono de uma fazenda de 2.000 hectares e nem sabia o nome dos funcionários que trabalhavam lá. Esse pensamento ficou com ele pela maior parte do trajeto. Quando estava a cerca de 40 quilômetros da cidade de Iraí de Minas, pegou um atalho que o GPS indicou como mais rápido. Uma estrada de terra que cortava pelo meio da chapada, ladeada por pastagem seca e cercas de arame. O GPS foi perdendo sinal aos poucos, até sumir completamente. A estrada de terra bifurcou num ponto que não estava indicado em nenhum mapa. Otávio ficou olhando para as 2 direções por um momento. Escolheu a esquerda. Errou. 40 minutos depois, a estrada havia se transformado num caminho de roça, estreito demais para virar o carro com facilidade, e terminou numa porteira velha de madeira que dava para um pasto. Não havia sinal de celular. Havia uma casa ao longe, mais um barraco do que uma casa. A verdade seja dita, com paredes de tijolos à vista e um telhado de amianto velho que o sol havia desbotado até quase o branco. Otávio desceu do carro. O calor do cerrado bateu nele como uma parede. Era início da tarde, o sol estava direto em cima, e o silêncio era do tipo que a cidade havia feito ele esquecer que existia. Silêncio com textura, com o som de pássaro distante, com o barulho do vento varrendo o pasto seco. Ele caminhou até a casa. Antes de chegar na porta, ouviu barulho atrás dela, um movimento rápido.
e a porta abriu de uma vez, com força, e uma mulher apareceu no vão segurando um pedaço de cabo de vassoura com as duas mãos, os olhos arregalados e os dentes cerrados. Pode ir parando aí, ela disse. A voz era firme. Não era o grito de quem tem medo. Era o aviso de quem já aprendeu que medo não protege ninguém. Otávio parou. Levantou as duas mãos lentamente, como quem não quer confusão. Não vim causar problema nenhum, disse ele. Me perdi na estrada, preciso de informação, só isso. A mulher não abaixou o cabo. Ficou olhando para ele com uma atenção que avaliava tudo de uma vez. O carro, a roupa, as mãos, a expressão. Que informação? Preciso chegar em Iraí de Minas. O GPS perdeu o sinal e tomei o caminho errado. Ela ficou olhando por mais alguns segundos. Depois, devagar, abaixou o cabo de vassoura, mas não o soltou. Voltou na mesma estrada de terra que entrou. Na bifurcação, vai pela direita. Fica uns 20 quilômetros até a cidade. Obrigado. Ele fez menção de voltar e depois parou, sem saber bem por quê. A senhora mora aqui sozinha? Ela franziu levemente o senho. Por que o senhor quer saber isso? Não quero saber por mal. Ele olhou para a casa, para a cerca remendada, para o pasto ressecado atrás. Só achei... Ele parou, procurando a palavra certa que não fosse ofensiva. Achei distante. Distante é bom, ela disse. Seco, sem elaborar. Otávio ficou olhando para ela por um momento. Ela tinha, ele estimou, uns 25, 26 anos. Cabelo escuro preso com um elástico simples, sem cuidado de aparecer bonita, o tipo de cabelo preso de quem está trabalhando e não pensando em mais nada. Pele morena queimada de sol. Os olhos eram castanhos, mas com uma clareza dentro deles que não combinava com a expressão fechada da boca. Usava uma camiseta desbotada e uma calça jeans com uma mancha de terra no joelho. Não havia nada nela que pedisse atenção, mas havia algo nela que segurava a atenção sem pedir. Me chamo Otávio, ele disse, sem saber ao certo por que estava se apresentando para uma mulher que havia acabado de apontar um cabo de vassoura para ele. Ela não respondeu imediatamente. Helena, disse depois, com o tom de quem dá a informação, sem dar a permissão que ela seja usada para nada. Helena. Ele repetiu o nome sem intenção de parecer afetado. Posso te perguntar uma coisa? O senhor pode perguntar. Não garanto resposta. Havia um sutil senso de humor naquilo. Otávio quase sorriu. Você tem água? Pode me dar um copo antes de eu ir embora? O calor aqui está... Espera aí. Ela entrou. Voltou menos de 2 minutos depois com um copo de alumínio. O tipo de copo que Otávio não via desde a infância, na fazenda do pai, cheio de água gelada. Estendeu o copo para ele sem cruzar a soleira da porta. Ele bebeu. A água tinha gosto de filtro de barro. Era a coisa mais boa que ele havia bebido em anos, ele pensou. E depois pensou que isso provavelmente dizia mais sobre o estado da sua vida do que sobre a água. Devolveu o copo. Obrigado, Helena. De nada. A estrada é pela direita na bifurcação. Ela fez menção de entrar. Minha empresa fabrica medicamentos, disse Otávio. A frase saiu sem aviso, sem planejamento, como se a parte de si que ainda não havia decidido nada quisesse ao menos deixar algo no ar antes de ir embora. Às vezes eu esqueço que tem gente vivendo longe de farmácia, de médico, de tudo. Helena parou com a mão na porta. Virou devagar. O senhor disse isso para quê? Ela perguntou. Não com raiva, com uma curiosidade genuína que atravessou a desconfiança por um segundo. Não sei, disse Otávio. E era verdade. Ela ficou olhando para ele por mais um momento. Tem um posto de saúde em Iraí, mas o médico vai lá uma vez por semana. Às vezes não vai. Ela disse isso sem ressentimento, com a objetividade de quem relata uma condição do mundo, não uma injustiça que espera reparação. Pode ir, que a estrada fecha mais cedo no trecho da baixada quando chove. Ele foi. Mas no caminho de volta, com o Hilux levantando poeira na estrada de terra e o sol começando a pender para o oeste, Otávio ficou pensando em Helena.
no modo como ela havia segurado aquele cabo de vassoura, no modo como havia dado a água sem sorrir, sem fazer concessão, sem precisar que ele gostasse dela. Havia algo naquilo que ele reconhecia, mas levou mais 2 dias para entender o que. Ficou em Iraí de Minas, numa pousada simples, de quarto com ar-condicionado barulhento e café da manhã servido por uma senhora chamada Dona Geralda, que insistia em colocar bolo de fubá na mesa, mesmo que ninguém tivesse pedido. Visitou a fazenda Santa Luzia no dia seguinte, conversou com o gerente Wesley, um homem de 40 anos, prático e leal, e ficou andando pela fazenda por horas, vendo o gado, a plantação de soja, as casas dos funcionários, os silos. Era uma operação impecável. Wesley administrava aquilo com competência. A fazenda estava em ordem, mas Otávio não sentia nada andando por ela. Era terra, era patrimônio. Era cifra em balanço. Na segunda noite, na pousada, ele ficou deitado olhando para o teto com o relatório médico dobrado sobre a mesinha de cabeceira. Havia levado consigo sem saber porquê e pensou em Helena Duarte. Pensou em como ela vivia sozinha num barraco de tijolos, à vista a 40 quilômetros da cidade mais próxima. Pensou em como havia segurado o cabo de vassoura sem tremer. Pensou numa coisa que ele mesmo sabia ser irracional e, ao mesmo tempo, sentia ser a coisa mais real que havia pensado em anos. Ele não queria apenas um herdeiro no papel. Ele queria alguém que viesse de uma raiz real, de uma dureza real, de alguém que já soubesse o que era construir com o que se tem, não com o que se herda. E esse pensamento trouxe outro, ainda mais perturbador, que ele ficou tentando ignorar por mais 1 hora antes de aceitar que não ia conseguir. Ele queria voltar lá. Na manhã seguinte, voltou. Não havia planejado o que diria. Nunca havia sido do tipo que ensaiava conversas. As decisões mais importantes da sua vida havia tomado no impulso, no instinto que havia apurado ao longo de décadas de negócio. Mas dessa vez o instinto estava misturado com alguma coisa que ele não sabia nomear direito, e chegou na porteira velha da estrada de terra, com o carro cheio de dúvida e a cabeça mais quieta do que deveria estar. Helena estava fora da casa, lavando roupa numa bacia de plástico apoiada numa bancada de cimento. Ouviu o carro e se levantou, secando as mãos na calça. Quando viu que era o mesmo Hilux preto, a expressão dela não foi de susto. Foi de algo mais parecido com cansaço. "O senhor se perdeu de novo", disse ela. Não era pergunta. "Não", disse Otávio, descendo do carro. "Vim de propósito." Ela o olhou. "Por quê?" Ele ficou parado a uns 5 metros dela. O sol ainda não havia esquentado de vez. Era cedo da manhã. E o ar tinha aquela qualidade cristalina que o cerrado tem nas primeiras horas, antes que o calor achate tudo. "Posso sentar para conversar com você?" "Sobre o quê?" "Sobre um assunto que eu ainda estou tentando encontrar as palavras certas para dizer." Helena ficou olhando para ele por um tempo. Depois, sem dizer nada, foi até a casa e trouxe 2 cadeiras de madeira velha, colocou as 2 na sombra da parede lateral. Sentou numa. Indicou a outra com um gesto simples. Otávio sentou. Por um momento, nenhum dos 2 falou. O vento varreu o pasto. Um boi mugiu de longe. "Você mora aqui há quanto tempo?" perguntou ele. "Nasci aqui." "Seus pais?" Ela demorou 1 segundo. "Minha mãe morreu há 1 ano e 2 meses. Meu pai nunca ficou." Ele não disse "sinto muito." Havia na vida de Helena uma qualidade que tornava o "sinto muito" de circunstância algo que ela provavelmente havia aprendido a dispensar como insulto leve. "Você tem parentes por perto?" "Tenho uma tia em Patos. A gente não se fala muito." "Por quê?" "Por conta de terra." Ela disse isso como se fosse a coisa mais natural do mundo, que parentes não se falassem por conta de terra. "A senhora queria um pedaço que era da minha mãe. A minha mãe não deu. Quando minha mãe morreu, ela tentou tomar. Eu não deixei." Ele ficou olhando para ela. "Como você não deixou?" "Fui no cartório. Registrei. Paguei do dinheiro que a minha mãe havia guardado por anos num pote de vidro embaixo da pia. Era pouco, mas foi suficiente para o registro." Ela disse isso sem orgulho excessivo.
com a simplicidade de quem relata os fatos. A terra é minha. Otávio ficou em silêncio por um momento. Você trabalha com o quê? Com o que aparece. Ela olhou para o pasto. Tenho 15 reses. Vendo o leite para um laticínio de Iraí. Faço faxina em 2 casas na cidade 1 vez por semana. Uma pausa. Por que o senhor está perguntando tudo isso? Porque estou tentando entender quem você é, antes de te falar o que vim falar. Ela virou a cabeça e o olhou de um modo que era quase uma radiografia. Pode falar logo então, que tenho serviço. Otávio juntou as mãos. Ficou olhando para elas por um segundo. As mãos de um homem que havia construído um império com elas. Mãos que assinavam contratos e apertavam as mãos de ministros e presidentes de multinacionais. Mãos que agora seguravam nada. Estou doente, disse ele. Gravemente. Tenho, no melhor cenário, 18 meses de vida. Ela não disse nada. Tenho 62 anos, Helena. Tenho um patrimônio que levei 40 anos construindo. Uma empresa com mais de 20 mil funcionários. Fazendas, imóveis, investimentos. Ele parou. E não tenho um filho. Não tenho herdeiro. Não tenho ninguém que carregue o que construí depois que eu for. O silêncio depois disso foi diferente do silêncio anterior, mais pesado. Helena ficou olhando para ele. Eu preciso te pedir uma coisa, disse Otávio, e a voz que nunca havia tremido, ficou em algum lugar entre o controle e a falha. Uma coisa que eu sei que não tenho o direito de pedir, que eu sei que parece absurda, mas que é a única coisa que ainda faz sentido para mim agora. Fala, disse ela. Ele a olhou nos olhos. Me dê um herdeiro. Eu tenho pouco tempo de vida. O silêncio que se seguiu foi o mais longo da vida de Otávio Ferraz Bastos, e ele havia vivido muitos silêncios pesados. Helena ficou completamente imóvel. Os olhos não saíram do rosto dele. A expressão não mudou de imediato. Foi um processo, como quando uma água calma começa a ferver devagar. Primeiro uma bolinha aqui, depois outra ali, até que de repente está tudo em ebulição. Ela se levantou da cadeira. O senhor precisa ir embora, disse ela. A voz estava diferente agora. Não havia mais a objetividade fria de antes. Havia algo que tentava ser raiva e era mais parecido com choque. Agora, Helena, o senhor veio até a minha casa, ela disse, apontando para o chão com o dedo, como se marcando o território de um lugar que custou sangue para continuar sendo dela. Me pedir isso como se fosse um favor qualquer, como se eu fosse uma solução para o seu problema. Eu sei que soa assim porque é assim. A voz subiu agora e tinha nela uma intensidade que o vento do cerrado não conseguia levar. O senhor nem me conhece. Me viu uma vez e achou que podia vir aqui me pedir que eu... Ela parou. Respirou. Vai embora. Otávio ficou parado por um momento. Depois, sem se apressar, levantou da cadeira. Pegou as chaves do carro. Você tem razão, disse ele. Eu sei que tem razão. E eu soube antes de abrir a boca que você teria razão. Ela não respondeu. Ele foi até o carro, abriu a porta. Ficou parado um segundo com a mão no teto do veículo, de costas para ela. Não vim porque acho que você é uma solução, disse, sem virar. Vim porque em 2 dias você foi a pessoa mais real que eu vi em anos. Uma pausa. Desculpa ter te importunado. Entrou no carro, ligou o motor, saiu devagar pela estrada de terra, levantando poeira, sem olhar pelo retrovisor. Helena ficou parada no mesmo lugar por um longo tempo depois que o carro desapareceu, com as mãos fechadas ao lado do corpo, com o coração batendo mais forte do que ela queria admitir. 3 dias se passaram. Helena não pensou em Otávio Ferraz Bastos. Ou melhor, tentou não pensar, que é algo completamente diferente. Fez suas rotinas com uma atenção exagerada aos detalhes. A forma que as pessoas têm de ocupar a cabeça quando a cabeça insiste em ir para um lugar que não deveria. Ordenhava as vacas de manhã cedo, com uma concentração que as vacas não pediam. Lavava a louça, olhando fixamente para a parede.
Dormia com um cuidado de não deixar os pensamentos se soltar antes que o sono viesse buscá-los. Mas o problema com a cabeça de Helena era que ela havia aprendido cedo demais que ignorar as coisas era diferente de resolvê-las. E havia algumas coisas naquele homem estranho que a recusavam a ser ignoradas. A primeira era a voz. Não a voz do pedido. Esse ela havia conseguido fechar numa caixa bem no fundo e deixar lá. Era a voz quando ele havia dito aquela última frase, de costas para ela, segurando o teto do carro. Vim porque em 2 dias você foi a pessoa mais real que eu vi em anos. Havia algo naquilo que não era lábia. Ela havia passado a vida inteira aprendendo a distinguir a diferença entre o que as pessoas dizem para conseguir o que querem e o que dizem quando não tem mais nada a perder. E aquilo tinha o sabor inequívoco da segunda categoria. A segunda coisa era o olhar. Não era o olhar de quem estava avaliando o que podia tirar dela. Era o olhar de quem estava genuinamente tentando entender quem ela era. Ela não estava acostumada com esse olhar. E a terceira coisa que ela admitiu para si mesma, somente na noite do 3º dia, deitada no catre, com o teto de amianto rangendo com o vento, era o fato de que ele era, por tudo que havia dito, um homem morrendo. E havia algo no modo como ele havia dito isso, sem drama, sem pedir compaixão, apenas como um fato que precisava ser colocado na mesa para que o resto da conversa fizesse sentido, que havia ficado com ela como um espinho que não sai nem com a mão, nem com os dentes. Na manhã do 4º dia, ela estava na cerca remendando um arame quando ouviu o barulho do motor. Ficou parada, com o alicate na mão. O Hilux preto parou na porteira. Otávio desceu. Trazia nas mãos uma sacola plástica de mercado, das de supermercado mesmo, e ficou parado do lado de fora da porteira com uma expressão que era, pela primeira vez, desde que ela o havia visto, desprovida de qualquer tipo de máscara. Comprei umas coisas, disse ele, na cidade. Trouxe caso você precisasse. Uma pausa. Não vim para retomar o assunto de antes. Só vim trazer. Helena ficou olhando para ele por um momento. O que tem na sacola? Arroz, feijão, óleo, açúcar, café. Ele ergueu levemente a sacola. Um frango inteiro e um remédio para pressão que vi que você não tem, pela conversa que a gente teve sobre o posto de saúde. Não sei se você tem problema de pressão. Se não tiver, guarda para um dia que precisar. Helena soltou o ar pelo nariz. Não era exatamente um riso, mas estava próximo. O senhor comprou remédio para mim sem nem saber se eu preciso. É um medicamento básico. Não faz mal se estiver guardado. Fabricado pela sua empresa? Pela concorrente, na verdade. É o que tem de melhor no mercado para esse caso. Uma pausa. Posso deixar aqui na porteira se preferir. Ela ficou olhando para ele. Depois soltou o alicate num tomate de madeira da cerca e caminhou até a porteira. Abriu. Pegou a sacola das mãos dele. Pode entrar, disse ela, e voltou para a cerca. Ele entrou. Ficou parado por um momento, sem saber o que fazer com as mãos. Pode ajudar se quiser, disse ela sem virar, indicando o arame com a cabeça. Segura essa ponta aqui enquanto eu aperto do outro lado. E foi assim que Otávio Ferraz Bastos, dono de uma das maiores empresas farmacêuticas do Brasil, passou a manhã seguinte remendando cerca de arame no Cerrado Mineiro, ao lado de uma mulher que havia quase batido nele com um cabo de vassoura 3 dias antes. Não falaram sobre o pedido. Falaram sobre o arame, sobre o gado, sobre o calor que estava vindo antes do que devia naquele ano. Helena explicou como a seca havia afetado o pasto, e ele ouviu sem interromper, sem dar palpite de quem não sabe. Quando ela mencionou que o Wesley, da Fazenda Grande mais ao norte, às vezes mandava um caminhão-pipa na época de seca, Otávio ficou imóvel por um segundo. Você conhece o Wesley? Perguntou ele. Todo mundo aqui conhece o Wesley. A fazenda dele, a fazenda que ele gerencia, é a maior da região. Ela o olhou. Por quê? Essa fazenda é minha, disse Otávio. Helena soltou o arame. Ficou olhando para ele com uma expressão que ele não conseguiu decifrar completamente. A Santa Luzia é sua?
É. Ela ficou quieta por um momento. A minha mãe trabalhou lá, disse ela então. A voz estava diferente, mais baixa. Quando eu era pequena, por uns 2 anos, antes do senhor anterior vender para você. Otávio processou isso. Eu comprei a Santa Luzia há 16 anos. Ela saiu antes disso. Helena voltou para o arame, mas devagar, como se precisasse de alguma coisa para fazer com as mãos enquanto pensava. Saiu porque o gerente da época não era de confiança. Minha mãe não contava muito sobre esse tempo, mas a gente via que ela ficava mal quando o assunto aparecia. O silêncio depois disso tinha uma textura diferente dos anteriores. Otávio não sondou mais. Sentiu que havia ali algo que Helena carregava com cuidado, como um caco de vidro dentro do bolso, e que puxar demais poderia cortar. Terminaram de remendar a cerca. Ela fez café. Tomaram sentados na sombra da parede, nos mesmos lugares de antes. E foi nesse momento que Helena falou a primeira coisa que não era sobre o trabalho ou o cotidiano. Como se chama a doença que o senhor tem? Ele a olhou. Câncer de pâncreas. Ela assentiu devagar, como se confirmasse algo que havia suspeitado. Minha mãe morreu de câncer no fígado, disse ela. Demorou 8 meses do diagnóstico até o fim. Uma pausa. Foi rápido e lento ao mesmo tempo. Essas duas coisas juntas, que parece que não pode, mas pode. Pode, disse Otávio. Eu sei que pode. O senhor está fazendo tratamento? Vou começar o protocolo novo quando voltar para São Paulo. E quando volta? Ele hesitou. Ainda não decidi. Ela o olhou. Nem o senhor está aqui porque não quer voltar para lá, né? Ele não respondeu imediatamente. Depois, provavelmente. Por quê? Porque lá tem muita gente que sabe que estou doente e quer muito saber o que vai acontecer com o meu dinheiro. Ele disse isso sem amargura, com a objetividade de quem aceita as circunstâncias. Aqui, pelo menos, ninguém sabe quem eu sou. Helena ficou olhando para ele. Eu sei agora. Você não quer nada de mim. Ela ficou em silêncio por um momento. Eu não quero nada do senhor, confirmou ela. Mas isso não significa que eu não entendo o que o senhor está sentindo. Foi a primeira vez que ele a ouviu dizer algo que era pura e simplesmente compaixão, sem armadilha, sem condição. E foi mais difícil receber isso do que havia sido receber o diagnóstico. Ele voltou no dia seguinte, e no dia seguinte, e no dia depois desse. Não havia um acordo entre eles sobre isso. Simplesmente acontecia. Ele aparecia de manhã, às vezes com alguma coisa da cidade, às vezes com nada, e Helena deixava ele entrar. Ele ajudava no que havia para fazer. E havia sempre o que fazer num lugar daquele, onde tudo era pouco e exigia manutenção constante. E ela ia falando aos poucos, do jeito que as pessoas falam quando a desconfiança vai cedendo, não porque foi convencida, mas porque ficou cansada de ser o único peso a carregar. Otávio não voltou ao assunto do pedido, mas estava presente entre eles como um objeto que ninguém quis colocar na mesa, mas que está no meio da sala. E todos sabem onde está. Na tarde do 6º dia, Helena estava sentada na beira do pasto ao entardecer, olhando para o gado, quando ele sentou ao lado dela na cerca. Me conta sobre sua mãe, disse ele. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Por que o senhor quer saber? Porque você a menciona de um jeito que eu entendo. É o jeito de quem perdeu alguém que era o centro de tudo. Ela olhou para o pasto. Ela chamava Marlene Duarte. Era filha de gente humilde do Triângulo. Nunca estudou muito, mas era inteligente do jeito que a escola não ensina. Sabia de tudo, de planta, de bicho, de gente. Uma pausa longa. Criei com ela aqui desde que eu tinha 3 anos, só nós duas. Ela nunca se queixou de ser sozinha. Nunca deixou eu ver que às vezes era difícil. Ela não sabia que estava doente até tarde. Não. Quando o posto encaminhou ela para Uberaba, já estava avançado. Ela disse isso sem rancor explícito, mas havia nele uma camada de injustiça silenciosa que Otávio conhecia. O tipo de injustiça que não é de ninguém em particular e, ao mesmo tempo, é de todo um sistema. Eu fiquei com ela até o último dia. Aqui. Aqui? Nessa casa? Nessa cama. Ela indicou com a cabeça a direção do quarto.
Ela pediu para morrer aqui. E eu trouxe o médico de Iraí para acompanhar. Ele ia lá 2 vezes por semana. Uma pausa. Era o médico que vai ao posto 1 vez por semana quando vai. Ele ia lá de graça, fora do horário. Como ele se chama? Ela olhou para ele de lado. Dr. Fábio Mendes. Por quê? É o tipo de pessoa que merecia mais do que provavelmente recebe. Ela não respondeu. Ficaram em silêncio por um tempo, olhando para o sol indo embora atrás do cerrado. Eu nunca tive mãe assim, disse Otávio depois. Não como queixa, como observação. A minha foi presente de corpo, mas distante de tudo mais. Meu pai era quem dava as ordens e ela cumpria. Era o modelo da época. Não era culpa dela, acho. Mas cresci sem muito de afeto estruturado. Afeto estruturado, ela repetiu o termo com um leve tom que não era deboche. Era quase curiosidade. Nunca ouvi dizer assim. É o modo de um homem de negócios de falar que sente falta de carinho, sem precisar usar a palavra carinho, disse ele. Ela o olhou, e pela primeira vez, desde que havia o conhecido, Helena Duarte sorriu. Foi pequeno, rápido, mas foi. E Otávio Ferraz Bastos, em 62 anos de vida e 18 meses de prazo, sentiu alguma coisa que não conseguia nomear exatamente, mas que ficou com ele durante o jantar solitário na pousada naquela noite e não o deixou dormir bem até de madrugada. Na manhã do 8º dia, ele foi até lá e ela não estava. O carro dela, um Gol 94 desbotado que ele havia visto parado sempre ao lado da casa, tinha ido. Ele ficou parado na porteira por um momento, olhando para a casa fechada, para o gado solto no pasto, e sentiu uma coisa estranha que levou 1 segundo para identificar como preocupação. Voltou à pousada. Ficou esperando. À tarde, o Gol apareceu de volta na estrada de terra. Helena desceu carregando uma sacola pequena e ficou visivelmente surpresa ao ver o Hilux parado na porteira. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou ela, acelerando o passo. "Não, vim de manhã e você não estava. Fiquei preocupado." Ela ficou olhando para ele. "O senhor ficou aqui esperando desde de manhã?" "Fui para a pousada, mas fiquei preocupado." Ela abriu a porteira. "Fui ao cartório em Patos. Assunto da terra." Uma pausa. A minha tia tentou de novo, dessa vez com o advogado dela. E eu ganhei, de novo. Ela não parecia aliviada, parecia cansada. Mas o advogado dela disse que vai recorrer. Otávio entrou com ela. "Você precisa de um advogado bom. O que eu tenho é bom. É o filho da dona Geralda." Ele piscou. "Da pousada?" "O Rodrigo estudou em Uberlândia. Voltou para cá, que é o que a mãe não entende." Uma leve sombra de humor. "Ele cobra barato, mas tá me segurando." "Eu posso..." "Não." Ela disse isso antes que ele terminasse a frase. Simples, direta. "Obrigada, mas não." Ele ficou quieto. "Não é orgulho bobo," ela disse, colocando a sacola sobre a mesa. "É que aceitar ajuda de alguém que pediu o que o senhor me pediu ficaria parecendo uma coisa que não é." "O que ficaria parecendo?" "Que eu estaria sendo comprada." Ele ficou olhando para ela. "Você está certa," disse ele. Ela abriu a sacola. Tirou de dentro um pote de doce caseiro, do tipo que vendem nas feiras do interior, e colocou sobre a mesa com uma certa delicadeza. "Comprei na feira de Patos." Ela disse isso sem olhar para ele. "Doce de leite com coco. Minha mãe fazia igual." Era, Otávio reconheceu, um gesto de paz. Não grande, não dramático, mas real. Na noite do 9º dia, Otávio ligou para Marcelo Pinheiro. "Preciso que você verifique alguma coisa para mim", disse ele. "Otávio, a diretoria está pressionando, a reunião com os japoneses não pode." "Marcelo, escuta." Uma pausa. "Preciso que você descubra tudo sobre uma propriedade rural na região de Iraí de Minas. Nome da proprietária é Helena Duarte. Quero saber sobre a situação jurídica da terra, sobre o processo movido pela tia dela, sobre tudo." Silêncio do outro lado. "Você está me pedindo para investigar uma pessoa? Estou pedindo para entender uma situação. Tem diferença." "Otávio,
O que está acontecendo lá no interior? Ele ficou em silêncio por um momento. Estou pensando, disse ele, em que? Em como o tipo de homem que fui a vida toda talvez não seja o tipo de homem que quero ser nos últimos meses que tenho. Outra pausa, mais longa. Me manda os dados da propriedade, disse Marcelo com um tom que misturava confusão e afeto. Vejo o que tem. O que Marcelo Pinheiro encontrou chegou por e-mail na manhã do 12º dia, e Otávio leu sentado no banco do Hilux, estacionado na beira da estrada, antes de ir até a casa de Helena. Era um relatório de 3 páginas. A propriedade era simples, como ele sabia. 12 hectares. Registro em nome de Marlene Duarte desde 1989. Transferido para Helena Duarte por escritura de herança em setembro do ano anterior. O processo, movido pela tia, Sônia Duarte Carvalho, alegava vício no registro original, argumentando que Marlene havia transferido a terra de forma irregular antes de morrer. O advogado de Helena, o Rodrigo, filho da dona Geralda, formado em Uberlândia, havia apresentado a documentação correta e o processo estava com boa probabilidade de resolução favorável, mas poderia arrastar por até 2 anos. 2 anos. Otávio fechou o e-mail. Ficou olhando pela janela para a estrada de terra. Havia uma linha no relatório, quase no final, que Marcelo havia incluído com uma nota que dizia apenas: "Achei que você ia querer saber disso." A linha dizia: "Registro de trabalho de Marlene Duarte na Fazenda Santa Luzia, então, sob gestão de Geraldo Ramos, entre os anos de 1993 e 1995. Rescisão por alegação de assédio moral por parte da administração da época. Processo trabalhista encerrado por acordo extrajudicial em 1996. Otávio leu esse trecho 2 vezes, depois mais uma. Geraldo Ramos havia sido o gerente que ele havia demitido quando comprou a Santa Luzia, 12 anos depois disso. Um homem de métodos antigos, como os funcionários haviam descrito depois. Não havia demorado para Otávio ver que aquela gestão havia sido problemática, mas havia enxergado o problema sob a perspectiva da eficiência operacional, não das histórias individuais de quem havia sido afetado. Marlene Duarte havia trabalhado na sua fazenda. Havia sido maltratada lá. Havia saído. Havia criado Helena sozinha num barraco de tijolos à vista a 40 quilômetros da cidade, com uma dignidade que não pedia licença para existir. E agora ele estava parado na beira da estrada pedindo um herdeiro para a filha dela. A ironia não era pequena. Guardou o celular no bolso. Ligou o motor. Continuou até a porteira. Helena estava dentro de casa quando ele chegou. Abriu a porta antes que ele batesse. Havia aprendido a reconhecer o som do motor do Hilux, o que ele notou e achou significativo, sem saber exatamente por quê. "Bom dia", disse ela. Depois olhou para o rosto dele. "O que foi? Posso entrar?" "Pode." A casa de Helena por dentro era menor do que parecia de fora e ao mesmo tempo tinha uma organização que não era estética, mas era funcional, o tipo de ordem que vem de quem não tem espaço a desperdiçar. Uma cama com cobertor feito à mão, uma mesa pequena, uma prateleira com potes de mantimentos rotulados à mão, uma imagem de Nossa Senhora numa prateleirinha, 2 livros. Helena havia dito certa vez que adorava ler, mas que havia parado quando a mãe foi ficando doente, como se o prazer precisasse esperar. Ele sentou na cadeira. Ela ficou parada. "Preciso te contar uma coisa", disse ele. Ela cruzou os braços. "O meu advogado pesquisou sobre a sua situação jurídica. Da terra." Ela ficou absolutamente imóvel. "O senhor mandou pesquisar sobre mim?" "Mandei. E eu sei que você vai ficar brava com isso, e você tem razão de ficar." Ele não desviou o olhar. "Mas quero que ouça o que encontraram antes de me mandar embora." Helena ficou tensa do modo que ela ficava quando segurava o cabo de vassoura. Não tremendo, mas endurecida como arame esticado antes de partir. "Fala." Ele contou sobre o processo da tia. Ela já sabia disso. Contou sobre o prazo provável, os 2 anos. Isso
Ela parcialmente sabia. E depois parou. Tem mais uma coisa, disse ele. Fala logo. Sua mãe trabalhou na Fazenda Santa Luzia em 1993 e 1994. Saiu por processo de assédio moral contra o gerente de época. Acordo extrajudicial em 1996. O silêncio foi de outro tipo. Helena ficou olhando para ele com uma expressão que ele não conseguiu ler de imediato. Não era surpresa. Havia algo ali que ela já sabia, ao menos em parte. Era mais parecido com alguém que vê confirmado por escrito algo que conhecia apenas pela pele, pela intuição, pela história que a mãe não contava, mas que vivia no modo como endurecia quando certos assuntos apareciam. Ela nunca me contou tudo, disse Helena, devagar. Só disse que havia passado por um tempo ruim no emprego antes de eu nascer, que o chefe de lá era uma pessoa sem caráter, que ela foi embora e nunca a arrependeu. Eu comprei a Santa Luzia 12 anos depois que ela saiu de lá. O gerente responsável pelo que aconteceu com ela foi demitido quando eu assumi. Não por isso, ele foi honesto, porque era o que restava a ser. Por incompetência operacional. Eu nem sabia o que ele havia feito com as pessoas que trabalhavam lá antes de mim. Helena ficou olhando para ele. E agora, o senhor sabe. Agora eu sei. E por que está me contando? Ele ficou em silêncio por um momento. Porque desde o dia que cheguei aqui estou tentando ser um tipo de homem que eu nunca fui. E esse tipo de homem não guarda esse tipo de informação. Ela ficou imóvel por um longo tempo. Depois foi até a prateleira, pegou os 2 potes de café e a chaleira e fez café com o cuidado de quem precisa de algo para fazer com as mãos enquanto organiza a cabeça. Ficaram em silêncio enquanto o café ficava pronto. Ela serviu. Sentou. Minha mãe engravidou de mim sem ter homem. Disse isso de frente, olhando para a xícara. Nunca me disse quem era meu pai. Toda vez que eu perguntei, ela desviava. Eu aprendi a não perguntar mais. Otávio ficou imóvel. Mas havia uma coisa. Ela continuou. Ela guardava uma fotografia, pequena, preto e branco, num envelope dentro do pote de vidro onde ficava o dinheiro. Uma foto de uma fazenda grande, com uma porteira escrita Santa Luzia ao fundo. Ela levantou os olhos para ele. Eu achei depois que ela morreu, quando fui pegar o dinheiro para o cartório. O silêncio depois disso tinha o peso de coisa que não pode ser desfeita depois de dita. Otávio ficou olhando para ela. Ela tinha 25 anos. Marlene havia saído da Santa Luzia em 1995. Helena havia nascido em 1999. As datas não batiam de forma direta. Não havia uma linha matemática simples entre o tempo em que Marlene havia trabalhado lá e o nascimento de Helena. Mas havia uma foto, num envelope, dentro de um pote de dinheiro que uma mulher havia guardado por anos, sem contar para ninguém. Helena, disse ele com cuidado, eu preciso te perguntar uma coisa, e preciso que você saiba que não estou perguntando por mal. Pode perguntar. Você sabe alguma coisa mais sobre o gerente que maltratou sua mãe? Algum nome? Alguma coisa que ela tenha deixado escapar? Ela ficou em silêncio por um momento. Uma vez, disse ela. Ela estava febril, delirando um pouco. E falou um nome que eu nunca tinha ouvido. Falou 2 ou 3 vezes. Uma pausa. Geraldo. Geraldo Ramos. Otávio sentiu o peso daquilo assentar devagar, como quando um rio muda de curso não de uma vez, mas vai abrindo caminho até que, de repente, o leito antigo está seco. Ele não disse nada ainda. Helena o olhava. O senhor conheceu esse Geraldo? Era o gerente que demi quando assumi a fazenda. Ela processou isso. Então a minha mãe foi maltratada lá e meu pai pode ter sido o homem que maltratou ela. Ela disse isso com uma objetividade que custou algo, ele podia ver. É isso que o senhor está insinuando? Eu não sei, Helena. Não sei se é isso. Você não sabe. Talvez nunca saibamos de fato. Mas é possível. É possível. Ela ficou olhando para a xícara por um tempo longo. Minha mãe era boa demais, disse ela por fim. Com uma voz que estava no limite antes da falha, mas não falhou. Ela nunca fez mal a ninguém na vida.
Não merecia ter sido maltratada. Não merecia ter carregado isso sozinha por 30 anos. Não merecia, disse Otávio. Simples, direto. Ela assentiu. Uma vez. Devagar. Obrigada por me contar. Ela disse isso olhando para ele de frente. Mesmo que o senhor não precisasse. Eu precisava. Ela não respondeu. Mas ficou olhando para ele de um modo que era diferente de todos os olhares anteriores. Não a avaliação desconfiante do começo, não a curiosidade cautelosa do meio. Era algo que ele levou um tempo para nomear. Era reconhecimento. Do tipo que vem quando a pessoa na sua frente faz algo que você não esperava que fosse capaz de fazer. Naquela noite, na pousada, Otávio ligou para Marcelo de novo. Preciso que você localize um Geraldo Ramos. Gerente de fazenda, trabalhou na região do Triângulo Mineiro até início dos anos 2000. Quero saber onde está, se está vivo, o que tem sobre ele. Otávio, disse Marcelo devagar. O que está acontecendo de verdade aí? Estou tentando resolver alguma coisa, disse Otávio. Uma coisa que não sabia que existia até uma semana atrás. Que tipo de coisa? O tipo que a gente carreia sem saber. Uma pausa. Consegue descobrir sobre esse Geraldo? Vejo o que faço. Marcelo. Ele parou. Obrigado por tudo esses anos. Você sabe que te considero de verdade. Silêncio. Você está me preocupando, Otávio. Não precisa se preocupar. Só precisava falar isso. Dorme bem. E desligou. Passou mais uma semana. Depois mais outra. E em algum ponto entre o 15º e o 20º dia, sem que houvesse uma conversa explícita sobre isso, Helena parou de tratar a visita de Otávio como coisa que precisava de justificativa, e ele parou de sentir que precisava inventar uma. Ele aparecia de manhã. Às vezes, ajudava com o que havia para fazer, a cerca, o gado, a madeira do telhado que rangia com o vento e precisava de fixação. Às vezes, ficavam sentados na sombra tomando café e falando. Às vezes, ficavam em silêncio, que entre eles havia se tornado um silêncio confortável, do tipo que duas pessoas só constroem depois de terem se dito coisas verdadeiras. Otávio havia cancelado o retorno a São Paulo 2 vezes. No 22º dia, seu celular tocou com um número que ele reconheceu imediatamente, o Dr. Renato Cavalcante. Deixou tocar. Tocou de novo. Na terceira vez, atendeu. Otávio, preciso que você venha. O protocolo novo precisa começar essa semana. No máximo na semana que vem. Cada dia conta agora. Ele ficou em silêncio. Otávio, ouvi? Você vai vir? Ele estava sentado do lado de fora da casa de Helena, que estava dentro lavando roupa. Podia ouvir a água correndo. Vou, disse ele. Mas preciso de mais alguns dias. Otávio, você não tem mais alguns dias, Renato. Eu sei o que estou fazendo. Desligou. Helena apareceu na porta pouco depois com as mãos ainda úmidas. Era o médico? Ele a olhou. Sim. E? Preciso voltar para São Paulo. Ela ficou parada por um momento no vão da porta, olhando para ele, com a luz do fim da tarde quebrando atrás dela pelo lado de fora. Quando? Em breve. Ela assentiu. Entrou de volta. Ele ficou parado. Helena. Ela parou dentro da casa. Eu preciso te perguntar uma coisa. E pode me dizer não. Pode me mandar embora. Vai ser igual ao respeito que tenho por você se disser não. Ela ficou de costas por um segundo. Depois virou. Fala. Nesses dias todos aqui, disse ele, eu aprendi que o tipo de coisa que eu queria te pedir no começo não é o que eu quero de verdade. Ele se levantou da cadeira. Ficou parado, com as mãos no bolso. Eu não quero um filho por contrato. Não quero um acordo. Não quero comprar nada de você. Ela o olhou. O que o senhor quer, então? Ele ficou em silêncio por um momento. Quero saber se posso voltar, depois do tratamento, quando tiver condição de viajar. Uma pausa. Não prometo nada que não posso cumprir. Não sei quanto tempo tenho, mas sei que esses dias aqui foram os primeiros em muito tempo que eu me senti. Ele parou. Helena ficou esperando. Que eu me senti gente, disse ele por fim. Com uma honestidade que custou algo.
visível no modo como ele sustentou o olhar, mesmo depois de dito. Ela ficou olhando para ele, por um tempo longo. "O senhor pode voltar", disse ela, com uma voz que não era entusiasmo, mas era abertura. A diferença entre os dois era enorme e ela sabia disso, mas sem expectativa, sem pedido, só a visita, ele confirmou. "E o senhor vai fazer o tratamento?" Não era pergunta. "Vou fazer o tratamento", ela assentiu. "Então vai logo, que estrada de noite não presta." E voltou para dentro, mas quando ele estava no carro, antes de ligar o motor, a porta se abriu de novo. Helena apareceu segurando algo, o pote de doce de leite com coco que havia comprado na feira de Patos. "Leva", disse ela, "para comer no caminho." Ele pegou o pote. "Obrigado, Helena." "De nada." Ela ficou de pé na porteira, com os braços cruzados e o sol na cara. "E Otávio?" Ele a olhou pelo vidro aberto. "Cuida." Ela disse isso com uma objetividade que não disfarçava o que havia nela. "O senhor vai fazer falta por aqui." Ele não confiou na própria voz para responder. Acenou com a cabeça e foi embora pela estrada de terra, levantando a poeira que o cerrado guardava, levando consigo o pote de doce e a sensação nova, estranha e real, de que havia alguma coisa valendo a pena. São Paulo o recebeu como sempre recebia quem saía por um tempo e voltava, indiferente, barulhenta e cheia de assuntos urgentes que estavam esperando. Marcelo estava na cobertura quando ele chegou, com uma pasta cheia de documentos e a expressão de alguém que passou 3 semanas contendo uma avalanche. "Primeiro, o tratamento", disse Otávio, antes que o advogado abrisse a boca. "Todo o resto é segunda prioridade." Otávio: "A reunião com os japoneses. Segunda prioridade." Marcelo o olhou. "Você está diferente." "Estou igual." Ele foi até a varanda, olhou para a cidade. "Só estou com as coisas em ordem diferente." Começou o protocolo de quimioterapia na terça-feira seguinte, no Hospital Albert Einstein, com o Dr. Renato e uma equipe de 3 especialistas. Os primeiros dias foram difíceis. O corpo de Otávio, acostumado a obedecer às ordens que ele dava, reagiu ao tratamento com o tipo de revolta silenciosa que nenhuma reunião de diretoria jamais havia conseguido provocar. Ele ficou 2 dias de cama, nauseado, sem comer. A governanta, Dona Aparecida, trouxe caldo de galinha que ele mal tocou. Na terceira noite, ele pegou o celular e mandou uma mensagem para Helena. "Começou o tratamento. Tá difícil, mas comecei." Ficou esperando. Não sabia se ela ia responder. O celular dela era velho e o sinal lá era intermitente. A resposta chegou 40 minutos depois. "Faz o que tem que fazer, sem reclamar." E depois de uma pausa, mais uma mensagem. "Vai ficar bem." Eram 3 palavras. Ela não era do tipo que usava palavras em excesso. Ele havia aprendido isso. E por isso mesmo, aquelas 3 custaram algo para ela escrever. Ele sabia disso também. Ficou olhando para a tela por um tempo. Depois guardou o celular e ficou quieto, olhando para o teto do quarto, que valia mais do que o imóvel inteiro de Helena, e pensou que havia algo profundamente certo e profundamente irônico no fato de que as 3 palavras mais confortantes que havia recebido em 62 anos de vida tinham chegado de um celular velho com sinal intermitente no meio do Cerrado Mineiro. Marcelo trouxe o relatório sobre Geraldo Ramos 2 semanas depois. Geraldo havia se aposentado em 2008 e morava em Patos de Minas desde então. Tinha 71 anos, 3 filhos com a esposa com quem havia sido casado há 40 anos. Havia passado um período com problemas de saúde. Infarto em 2019, recuperação parcial. Havia também uma informação que Marcelo havia descoberto com mais dificuldade, por meio de registros antigos de uma clínica particular de Patos que havia fechado em 2003. Em 1997, Geraldo Ramos havia feito um exame de paternidade voluntário. O resultado havia sido registrado em cartório, mas nunca utilizado em processo formal.
O nome da criança não constava do registro público, os dados eram protegidos. Mas o ano coincidia com o período de 2 anos após a saída de Marlene da fazenda. Helena havia nascido em 1999. As datas não eram perfeitas, mas havia ali uma costura que não era coincidência. Otávio ficou com esse relatório durante 2 dias, antes de fazer qualquer coisa com ele. Depois, ligou para o Rodrigo, o advogado de Helena, filho da dona Geralda. "Rodrigo", disse ele, "me chamo Otávio Ferraz Bastos. Sou amigo da Helena Duarte. Ela deve ter me mencionado." Um silêncio surpreso. "Mencionou, sim, senhor. Quero conversar sobre a situação da terra e sobre outra coisa que pode ser relevante para ela. Mas primeiro preciso que você saiba que nada do que vou te contar ou oferecer tem condição. Não quero nada em troca. É claro para você?" Outra pausa. "Tô ouvindo, senhor." Antes de qualquer coisa, Otávio ligou para Helena. "Preciso te contar uma coisa", disse ele, "sobre o Geraldo Ramos, sobre o que o Marcelo encontrou." E contou tudo. O silêncio depois foi do tipo mais pesado. "Você acha que ele é meu pai?", disse ela. Não era pergunta. Era a voz de quem está colocando em palavras uma coisa que o corpo já soube antes que a cabeça chegasse lá. "Não sei. Os dados não provam. Mas tem as datas, o exame que ele fez, o tempo que sua mãe trabalhou lá. Pode ser que seja, pode ser que não seja. E o senhor me contou por quê? Porque é a sua história. Simples, direto. Não é minha decisão o que você faz com ela." Outro silêncio. "Eu não quero saber", disse ela, com uma clareza que não precisou de tempo para chegar. "Minha mãe poderia ter me contado. Ela escolheu não contar. Eu respeito a escolha dela." "Tá, mas obrigada por me falar." Uma pausa. "Como está o tratamento?" E foi assim que Helena Duarte deslocou o assunto para ele, da forma que ela tinha de demonstrar que havia assuntos mais importantes do que os fantasmas do passado que não podiam ser mudados. "Pesado", disse ele, "mas o médico diz que está respondendo." "Bom, continua então." "Helena, o quê?" "Sinto sua falta", disse ele, e ficou em silêncio depois, como quem jogou uma pedra no lago e fica olhando para o círculo se espalhando, sem saber se foi uma boa ideia. Uma pausa longa do outro lado. "Eu sei", disse ela, e desligou. Mas havia, antes do desligar, meio segundo de som que não era palavra. Apenas respiração. O tipo de respiração que alguém solta quando ouve algo que não está preparado para receber, mas que não quer devolver. Otávio ficou com o celular na mão por um tempo. Depois, pela primeira vez em muitas semanas, sorriu. Otávio voltou ao interior no começo do 3º mês de tratamento. O protocolo havia dado uma janela, 10 dias antes da próxima sessão de quimioterapia. E o Dr. Renato havia autorizado a viagem desde que ele não fizesse esforço físico e mantivesse os medicamentos em dia. Ele foi de avião até Uberlândia, alugou um carro lá. Não quis que ninguém o buscasse. Avisou Helena com 2 dias de antecedência. A resposta dela foi típica. "Tá bom." Mas quando ele chegou na porteira de manhã, Helena estava do lado de fora esperando, com as mãos no bolso da calça e a expressão neutra, mas ali, parada, esperando. Ele desceu do carro. Ela o olhou de cima a baixo com aquela atenção dela que não pedia licença. "Emagreceu", disse ela. "Um pouco. Mais do que um pouco." Ela foi até a porteira. Abriu. "Entra." Fiz galinhada. Ele entrou. A casa cheirava a alimento quente. Havia uma panela sobre o fogão a lenha, um fogão de ferro fundido antigo que Helena usava com a fluência de quem nunca conheceu outro tipo. Na mesa havia 2 pratos. 2 pratos. Ela havia colocado 2 pratos na mesa. Ele não disse nada sobre isso, mas guardou. Sentaram, comeram. Helena não fazia conversa forçada, nunca havia feito, e o silêncio era cheio do som da colher no prato, do vento lá fora, de um galo distante que cantou fora de hora. "O Rodrigo resolveu o processo da terra", disse ela, servindo mais arroz para ele sem perguntar. "A juíza negou o recurso da minha tia. Definitivo agora." "Quando saiu a decisão?" "Semana passada.
Ela colocou o arroz no prato dele e voltou a sentar. O Rodrigo disse que foi o relatório que o seu advogado enviou sobre os registros originais. Fez diferença. O Marcelo é bom nisso. O senhor pediu para ele ajudar. O Rodrigo que resolveu. O Marcelo só mandou documentação que existia. Ela o olhou. Tô tentando te agradecer e o senhor não deixa. Pode agradecer, só estou colocando os créditos certos. Ela ficou olhando para ele por um momento. Depois, com uma leveza que ele havia aprendido a reconhecer como o modo que ela tinha de dar algo sem solenidade. Obrigada, Otávio. Era a primeira vez que ela usava o nome sem o senhor. Ele não fez cerimônia, mas ficou com isso. Nos dias que se seguiram, algo mudou entre eles de um modo que nenhum dos dois nomeou, porque nomear teria feito a coisa ficar grande demais para o espaço que tinham. Ele ficava durante o dia e voltava para a pousada de Dona Geralda à noite. Havia um acordo tácito sobre isso, uma fronteira que os dois respeitavam sem precisar discuti-la. Mas as horas do dia eram mais longas do que antes. Iam mais longe nas conversas. Helena contou sobre os sonhos que havia abandonado quando a mãe adoeceu. Havia querido fazer o técnico de enfermagem, havia até conversado com o Dr. Fábio sobre a possibilidade. Mas o custo, a distância até a cidade onde o curso era oferecido, e depois a doença da Marlene, foram amontando até que o sonho virou uma memória de quando ela ainda achava que certas coisas podiam acontecer. Ainda pode acontecer, disse Otávio. Mas com o quê? Com tempo? Com dinheiro? Com quem fica olhando o gado? Ela disse isso sem amargura, com o realismo de quem mapeou os obstáculos sem drama. O mundo não espera a gente arrumar as condições certas para viver. Não, mas às vezes as condições mudam. Ela o olhou. O senhor está oferecendo de novo. Não estou oferecendo nada. Estou observando que condições mudam. Ela ficou em silêncio por um momento. Né? Se eu aceitasse ajuda para fazer o técnico de enfermagem, disse ela devagar, como quem avança em terreno que não sabe se vai aguentar o peso. Eu aceitaria como empréstimo, com prazo, com valor definido, e não mudaria nada do que tem ou não tem entre nós. Aceito as condições, disse ele. Então a gente conversa quando o senhor terminar o tratamento. Ela deu o assunto como encerrado com a objetividade de quem fecha uma gaveta. Não antes. Por que não antes? Porque quero que o senhor esteja bem quando a gente tomar essa decisão, não funcionando com medo de acabar logo. Ele ficou olhando para ela. Havia nessa frase uma sabedoria que tinha a textura do cerrado, dura, resistente, honesta até o ponto em que dói. Tá, disse ele. Na penúltima noite da visita, Otávio estava sentado do lado de fora da casa de Helena quando ela saiu com 2 copos de suco de laranja feito na hora. Havia um pé de laranja no quintal que ela cuidava com um cuidado especial, o único fruto que ela regava com água do poço nos dias de seca, e sentou ao lado dele. O céu estava limpo. No interior, o céu limpo de noite é outro nível. Sem a poluição luminosa da cidade, as estrelas ficam tão próximas que parece que você pode lembrar que é pequeno sem que isso seja aterrorizante. Você nunca me fez uma pergunta, disse Otávio, depois de um tempo. Qual? Se eu teria feito o mesmo pedido a qualquer outra mulher que encontrasse num barraco de estrada. Ele ficou olhando para o céu. Se era só desespero ou se tinha algo de específico em você. Ela ficou em silêncio. Mas eu pensei nisso, disse ela. E decidi que não precisava saber ainda. Por quê? Porque do jeito que as coisas foram acontecendo, essa resposta foi ficando menos importante. Ela tomou um gole do suco. O que o senhor era naquele primeiro dia não é mais o que o senhor é agora. Fui melhorando? Fui te conhecendo, ela corrigiu. Que é diferente. Ele ficou com isso por um momento. Helena. Ele virou para ela. Eu não sei quanto tempo tenho. O médico diz que o tratamento está respondendo bem, mas câncer de pâncreas não é uma coisa que você risca da lista e pronto. Pode responder por 6 meses e parar de responder. Pode durar mais do que o previsto. Não tenho controle sobre isso. Eu sei, mas quero que você saiba,
disse ele, que independente do que aconteça, esses dias aqui mudaram alguma coisa em mim que não tinha como mudar em São Paulo, e que você faz parte disso, de um modo que eu não sabia que precisava. Ela ficou olhando para o céu por um tempo. Você sabe que eu tinha medo de você no começo, disse ela, usando o você pela primeira vez sem o senhor, como se a fronteira de formalidade tivesse cedido sem cerimônia, como a porteira velha que ela abria sem barulho quando já estava acostumada com quem estava do outro lado. Não de você especificamente, de todo esse tipo de coisa. Homem com dinheiro aparecendo no meio do nada com proposta impossível. Era para ter medo. Era. Mas o que me fez ficar não foi falta de medo. Foi que o senhor, você, foi o único que ficou depois que eu disse não. Ela virou para ele. Todo mundo que tentou me tirar algo foi embora quando eu disse não. Você voltou. Ele ficou olhando para ela. Voltei porque você valia voltar. Ela não desviou o olhar. Eu sei, disse ela. E dessa vez não havia o tom contido de antes. Havia algo mais quieto e mais sério, do tipo que não precisa de volume para ocupar espaço. Ficaram sentados ali até as estrelas começarem a desaparecer no começo da madrugada. Não se beijaram, não fizeram promessas. Mas havia entre eles, quando Otávio finalmente foi embora para a pousada, algo que não precisava de nome para ser real. Na manhã seguinte, antes de ir embora de volta para Uberlândia e depois São Paulo, ele ficou parado na porteira com ela do lado de fora. Vou falar com o Marcelo sobre o técnico de enfermagem, disse ele, para estar pronto quando você decidir. Quando eu decidir, ela confirmou, e vou voltar depois da próxima sessão, se você deixar. Você sabe onde fica a porteira. Ele sorriu. Ela não sorriu, mas havia nos olhos dela aquela clareza que ele havia aprendido a reconhecer como o modo que Helena Duarte tinha de sorrir quando não estava pronta para dar o rosto ao sorriso. Ele foi. E ela ficou parada olhando para o Hilux sumir na estrada de terra até a poeira assentar completamente. Depois entrou. Pegou o livro que havia deixado de ler quando a mãe havia adoecido. E sentou na cadeira de madeira velha, no quarto de tijolos à vista, com a luz da manhã entrando pela janela sem cortina. E começou a ler. Nos 3 meses seguintes, Otávio fez o tratamento com uma disciplina que surpreendeu até o doutor Renato. Não havia mais procrastinação, não havia mais cancelamentos. Ele ia às sessões, cumpria o protocolo, descansava quando precisava descansar, o que ainda custava caro a um homem que havia construído um império na recusa ao descanso, e mantinha a empresa funcionando de um modo que a diretoria descreveu, surpresa, como mais eficiente do que antes. A diferença era que Otávio havia parado de tentar controlar tudo. Havia delegado o que sempre havia recusado a delegar. Havia confiado no Marcelo com um nível de autorização que o advogado recebeu com espanto. E havia chamado os diretores num jantar simples e dito, pela primeira vez em 40 anos de empresa, que havia coisas que eles sabiam melhor do que ele, e que ele estava pronto para ouvir. Havia, em suma, começado a se preparar para um depois. Não com desespero, com paz. A cada 15 dias, em média, ele voltava ao interior. Às vezes por 2 dias, às vezes por 4. Helena nunca o recebeu com exagero, nem o dispensou com indiferença. Havia uma consistência nela que era como o cerrado, que muda com as estações, mas permanece ele mesmo. Foram a Iraí de Minas juntos uma vez. Ela apresentou o Dr. Fábio Mendes, um homem de 40 e poucos anos, simples e preciso, que apertou a mão de Otávio sem saber quem ele era e sem parecer que precisasse saber. Na semana seguinte, sem avisar Helena, Otávio fez uma doação anônima para a Associação de Saúde Comunitária da cidade, suficiente para manter um médico fixo no posto por 2 anos. Helena descobriu quando o Dr. Fábio mencionou numa conversa casual. Ela não disse nada a Otávio diretamente, mas na próxima vez que ele foi, havia um vaso de flores na janela da casa. Ela nunca havia tido flores na janela antes. Ele não mencionou. Ela não mencionou.
mas os dois sabiam. No 5º mês de tratamento, o Dr. Renato chamou Otávio para uma conversa que não era sessão de quimioterapia. Os marcadores tumorais caíram, disse o médico, com uma contenção que não disfarçava completamente o que havia por baixo, de forma significativa. A resposta ao protocolo foi além do que eu esperava nesse estágio. Otávio ficou olhando para ele. O que isso significa em termos práticos? Que o prognóstico de 18 meses pode ser revisado. Renato tirou os óculos, limpou, colocou de volta. Não quero criar expectativa excessiva. Câncer de pâncreas é imprevisível, mas se a resposta continuar assim, podemos falar em 3 anos, possivelmente mais. 3 anos. Otávio ficou sentado em silêncio por um momento. Renato, ele ficou olhando para o médico. Você acredita em coincidência? Sou oncologista. Acredito em ciência. Então acredita que o protocolo sozinho explicaria essa resposta? O médico ficou em silêncio por um momento. O estado mental e emocional do paciente tem impacto mensurável na resposta ao tratamento. Isso é literatura. Ele olhou para Otávio. Você voltou das férias. Ele havia chamado de férias o período no interior, porque Otávio não havia explicado o que era de fato. Diferente, mais calmo, dormindo, comendo. Uma pausa. O que aconteceu lá? Otávio ficou um momento em silêncio. Encontrei algo que havia perdido, disse ele. O quê? Uma razão. Ele não foi direto para a cobertura depois da consulta. Foi para o escritório do Marcelo. Ficou lá 2 horas, revendo com o advogado a estrutura de um documento que havia pedido que fosse redigido com cuidado nas últimas semanas. Não um testamento, não um contrato, não um acordo. Era um fundo de investimento educacional, vinculado a um CNPJ novo, com uma dotação inicial suficiente para cobrir o curso técnico de enfermagem de Helena Duarte, mais 4 anos de graduação se ela quisesse ir além, mais infraestrutura para manter as vacas e a terra enquanto ela estudava. Sem condição alguma, sem cláusula de retorno, sem o nome de Otávio em lugar nenhum do documento público. Ela vai saber que foi você, disse Marcelo. Vai, mas não estará obrigada a nada por saber. Marcelo ficou olhando para ele. Otávio, posso te perguntar uma coisa pessoal? Pode. Você está apaixonado por essa mulher? Não era pergunta. Otávio ficou em silêncio por um momento. Não sei se o nome que tenho para isso é esse, disse ele. Mas sei que pela primeira vez na minha vida eu fiz alguma coisa sem querer nada em troca. E que ela é o motivo disso. Marcelo assinou os documentos. Otávio foi ao interior no fim daquela semana. Chegou numa sexta-feira de tarde. Helena estava fora, na cerca. Havia um trecho novo que precisava ser feito. Ela havia mencionado por mensagem. Ele desceu do carro, pegou as luvas de trabalho que havia comprado especificamente para isso, uma aquisição que Marcelo havia comentado com uma sobrancelha erguida, e foi até ela sem avisar. Ela ouviu o passo, virou, olhou para as luvas. Aprendeu a trabalhar de vez, disse ela. Aprendo rápido quando tenho bom professor. Ela bufou. Trabalharam lado a lado por 2 horas, na cadência que já conheciam. Ele segurava, ela apertava, nenhum dos dois precisava dizer o que o outro devia fazer. Quando terminaram, sentaram na sombra com água gelada do filtro de barro. Tenho uma coisa para te falar, disse ele. Ela o olhou. O tratamento respondeu. O médico revisou o prognóstico. Ela ficou completamente imóvel. Quanto? 3 anos, talvez mais. O silêncio depois disso foi diferente de todos os outros silêncios deles. Havia nele algo que se soltou, como quando uma corda que estava tensa demais afrouxa de uma vez. Helena ficou olhando para ele, e então fez uma coisa que ele não havia visto ela fazer uma vez sequer, em todos aqueles meses. Ela chorou. Não muito. Não com choro de novela, não com drama. Foram 2, 3 lágrimas que ela nem tentou esconder. Deixou escorrer e depois limpou com as costas da mão com a mesma objetividade com que limpava qualquer coisa. Mas foram reais.
E ele soube, naquele momento, o que havia custado a ela, em todos aqueles meses, fazer de conta que o prazo não pesava, que ela conseguia ficar bem com um homem que tinha data de validade declarada, que a cada visita ela não calculava quantas mais poderiam vir. Helena, disse ele. Ela estava olhando para a frente. Não precisa dizer nada, disse ela. Voz firme, quase firme. Preciso. Ela esperou. Eu te amo, disse ele. Simples, sem cerimônia. Não como pedido, não como contrato, não como parte de nenhum plano. Ele ficou olhando para ela, como a coisa mais verdadeira que eu senti em 62 anos. Helena ficou em silêncio por um longo tempo. Depois virou para ele. Você é o homem mais difícil de odiar que eu já conheci, disse ela. É um bom começo. É péssimo começo. Mas havia um sorriso tentando sair, e dessa vez ela não impediu completamente. Otávio. O quê? Eu não sei o que eu sinto por você com nome ainda. Ela foi honesta com a objetividade de quem não dá o que não tem certeza que tem. Mas sei que quando você não está aqui, a casa fica maior do que deveria. E que quando você chega, ela fica do tamanho certo. Ele ficou olhando para ela. E pela primeira vez, desde o dia em que havia saído do consultório do Dr. Renato com um relatório dobrado no bolso, sentindo o peso de um castelo sem porta de saída, Otávio Ferraz Bastos sentiu algo que reconheceu como o oposto de tudo aquilo. Uma abertura. Uma porta que havia aparecido onde ele havia jurado que não havia parede. Isso é suficiente para mim, disse ele. Helena assentiu, devagar. Por enquanto, é o que tenho. Por enquanto, é tudo o que preciso. Ficaram sentados ali, com o cerrado ao redor, e o sol começando a pender para o lado que ele pendia todo dia, sem apressar nem esperar por ninguém. E havia entre eles, naquele espaço entre o que é e o que pode ser, algo que não precisava de herdeiro, de contrato, de prazo ou de nome. Havia começo, o tipo de começo que só aparece depois que tudo que era falso acabou. O tipo que dura. Semanas depois, Otávio instalou uma placa simples na porteira da propriedade de Helena. Ela havia dito que não queria nada extravagante. A placa tinha apenas o nome dela, Helena Duarte, e embaixo, em letras menores, Terra Livre, vivida com dignidade. Helena olhou para a placa por um longo tempo quando ele mostrou. Você é ridículo, disse ela, mas você gostou. Ela não respondeu. Mas na semana seguinte, quando Otávio voltou de São Paulo, havia uma segunda cadeira de madeira do lado de fora da casa, nova, feita à mão, como a que já existia. Ele não perguntou de onde tinha vindo. Sentou, e ficaram ali, os dois, olhando para o pasto no entardecer, juntos. Fim. Ei, você que chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Se essa história tocou seu coração, deixa o seu like agora, porque ele ajuda demais o canal a crescer e faz toda a diferença para que eu possa continuar trazendo histórias assim para você. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Assim você não perde nenhuma história nova e eu publico com frequência, sempre com histórias inéditas, emocionantes e cheias de vida. E me conta nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Adoro saber de onde vem cada pessoa que acompanha o canal. Manda a cidade, o estado, o país. Você vai se surpreender com de onde vem nossa família aqui. Compartilha essa história com alguém que você ama. Às vezes, a história certa chega na hora certa, e essa pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje. Até a próxima história. Cuida de você.